Bom dia, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Ijo. Vem comigo nessa reflexão de hoje. Já estamos em 2026. Hoje é o terceiro dia, sábado, né? Para alguns é um dia de descanso, para outros é um dia de trabalho. O tema de hoje está em Efésios, capítulo 6, verso 5 e diante. Eu quero falar sobre patrões e funcionários. Naquela época, as pessoas eram chamadas de servos, né? Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Percebe a importância de que há uma via dupla aqui? Há pessoas servas e há pessoas livres. Porque a lei de Moisés, ela determinava que a pessoa trabalhava tantos anos e depois de X anos o patrão poderia libertá-la. Geralmente era depois de 7 anos, às vezes 70 anos de jubileu. Se o escravo decidisse continuar servindo ao seu senhor. Naquela época havia dois tipos de escravidão. A voluntária, que era aquela pessoa que queria trabalhar para o outro, e como naquele tempo não existia tantas regras de trabalho, direitos e tal, as pessoas acabavam ficando como servo mesmo, morando com as pessoas. Normalmente as pessoas eram nômades, e normalmente eram fazendas. Então você morava na fazenda. Por quê? Porque ali tinha o alimento, o suprimento, tudo. Você não existia supermercado, não, existiam as feiras nas cidades grandes, mas quando você morava na zona rural, a zona onde só havia plantação, consumo de gado, essas coisas, você tinha que morar naquele. Até hoje ainda é assim também. Tem muita gente que é caseiro, mora, é os chamados caseiros. E aí tinham pessoas que aceitavam ficar para sempre servindo aquele Senhor, porque ele provia tudo. A lei de Moisés, ela dava direitos a esses servos. E aí Paulo fala assim, para a igreja de Efésios, que era uma igreja na hoje Turquia e que pertencia ao reino da Grécia. Então ele diz, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, ou seja, segundo como humano, no serviço, como ser humano, com temor e tremor. Não é só temor, é tremor, mas tremor de Deus, não é do patrão. É com temor e tremor de Deus, na sinceridade de vosso coração, como se estivesse fazendo para Cristo. Por quê? A ideia é que quando há essa revolução, inclusive criada aí por esse movimento marxista, comunista, ele diz o seguinte, que você tem que se rebelar contra o patrão. E ele coloca um sentimento de divisão contra a autoridade que está sobre você. Por quê? Porque você, sendo assim, você também na igreja não vai ser servo de Cristo. E Paulo está dizendo, eu sou servo de Cristo, eu faço por amor a Cristo. E até você sendo um cristão, um servo de Deus, o seu testemunho pode alcançar o seu patrão. Então ele está dizendo com temor e tremor. Com o mesmo temor e tremor. Sabe quem Paulo diz para Timóteo que tem temor e tremor? O Lúcifer, o diabo, o Satanás. Ele tem temor e tremor de Deus. Olha só. Ele só cumpre aquilo que está estabelecido para ele fazer. O que ele não pode, ele obedece a Deus. Ele não é que ele obedece com amor, com vontade, mas ele obedece porque ele sabe quem Deus é. Se eu sei quem Cristo é, eu me submeto ao meu patrão, a pessoa que está sobre a minha, está com autoridade sobre mim, né? E hoje, glória a Deus, temos muitos direitos, né, estabelecidos e vamos para nossa casa, temos horário de almoço, temos horário de descanso, temos o dia, temos feriado, temos isso, temos aquilo outro, temos hora extra e tal. A Bíblia também estabelece isso na lei de Moisés, essas regrinhas aí. Até porque
os direitos humanos e até os direitos trabalhistas são extraídos da Bíblia, da moral judaico-cristã. Você sabia disso não, né? Peguei você, beleza. Aí ele vai falando que é não servindo para aparecer, não é para fazer média com o seu patrão, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, quando eu quebro esse princípio, na igreja eu também tenho problemas em servir pastores, liderança, líder de jovem, líder de louvor, líder de ministério de evangelismo, líder da missão que eu faço parte. Eu tenho problemas em submissão, em estar abaixo de alguém, no quartel, sabe? Em qualquer lugar, no futebol, submeter ao meu treinador. Eu tenho problemas com isso, porque eu não me submeto a Cristo. Porque eu não me submeto à minha autoridade humana. Então, eu tenho problema em me submeter ao Evangelho, a Cristo, ao temor de Deus. Eu quero fazer tudo segundo a minha vontade, porque eu sou cheio de direitos. Eu só não tenho deveres. Eu só não quero cumprir os mandamentos de Deus, sabe? Mas eu quero que Deus faça tudo por mim. Sabe aquelas pessoas que acham que o patrão tem que fazer tudo por ela? Essas pessoas também são problemáticas na igreja. São problemáticas com os pais, não se submetem aos pais, né? Se você voltar um pouquinho mais para frente, desculpa, no capítulo 6, você vai ver que ele pede que vós, os filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. E honra o teu pai e a tua mãe. Então, pessoas que têm problema de honrar pai e mãe, pessoas que têm problema de honrar a Cristo, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, versículo 5. Então, ele diz aqui no versículo 6, fazendo de coração a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Deus vai fazer com que o seu patrão volte a olhar para você e diga, opa, eu lembro que alguns anos atrás, em uma determinada denominação, que é muito grande aqui no Brasil, as pessoas ensinavam tanto as pessoas a serem obedientes que, quando iam para a entrevista, as pessoas, quando viam que aquela pessoa era daquela denominação evangélica, elas diziam, pode ficar, na hora da entrevista, porque sabiam que as pessoas seriam obedientes, porque assistiam o líder delas na televisão e ele ensinava que as pessoas deveriam ser obedientes. Também tinha um trabalho com empresários. Então, alguns empresários não crentes, não cristãos, iam lá e participavam daquela reunião, às segundas-feiras à noite. E aí eles aprendiam, poxa, esses líderes aí ensinam os seus liderados o que é submissão à autoridade. Então, essa pessoa vai ser um bom funcionário para mim. Aí ele diz, versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Tem gente que só trabalha na média, é medíocre. Tem gente que trabalha abaixo da média, chega atrasado, inventa, é mentiroso, não honra os seus patrões. Aí fica dizendo depois, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a aquilo. Quando ele dá uma advertência, quando ele tira algo do seu salário, quando ele pune. Isso é um absurdo. Aí vai no sindicato, vai brigar. Quando sai, impõe sobre. Tem um problema que está acontecendo hoje aqui no Brasil, que são pessoas que não querem mais assinar carteira porque não querem perder o benefício do Bolsa Família. Querem viver escravos do Estado. Isso não é bíblico. Aqui está mandando servir aos patrões. O seu patrão, não ao Estado. O Estado tem que depender de você e não você do Estado. Então, as pessoas não estão servindo de boa vontade ao Senhor e não como a homens. Elas estão olhando para o homem que está diante delas ali. A mesma coisa elas fazem na igreja. Elas olham para o pastor, elas olham pelo o homem falho e não como se estivesse fazendo para o Senhor. Isso é um problema muito sério. Isso é uma desobediência a uma ordem apostólica, pastoral. Uma direção à igreja, que é a igreja de Éfeso, que representa a primeira igreja da Ásia, que vieram todas as outras 7 lá do Apocalipse. E a Bíblia diz que ela tinha muito amor, depois ela perdeu e esfriou. Então Paulo está dando essa direção. E ele conclui, sabendo que cada um receberá do Senhor. Olha só, você não tem que estar preocupado com o resultado agora apenas, mas receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Seja a pessoa que já está livre, mas que está disposta a servir, que se colocar, né? Vai receber do Senhor todo o bem que fizer. Então Deus está olhando para o meu e para o seu comportamento no dia a dia, no trabalho, honrando e cumprindo as nossas funções.
E vós, senhores, agora vem para o patrão, calma aí, que chegou a parte dele. Fazei o mesmo para com eles. Olha só. Em outras palavras, trate, sirva também o liderado. Se coloque, mas ele está falando os senhores cristãos, né? Ah, mas meu patrão não é crente e tal, você não conhece. Ah, querido, então faça a sua parte, Deus está vendo. Agora, se o seu patrão é cristão, você, patrão que é crente, cuidado, viu? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, com os seus funcionários, deixando as ameaças, sabe? Fica ameaçando, vou punir, vou castigar, vou colocar advertência desnecessária, sabe? Ameaçando, obrigando o cara a ficar mais horas que não precisa. Porque você tem síndrome de Burnout, que é que os seus funcionários também têm. Você é escravo do trabalho, escravo do dinheiro, do sucesso. Foi um barulho aqui, aí eu fui olhar. Então, você não pode fazer isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Vós, senhores, façam o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, ou seja, Deus está acima de tudo. E que para com ele não há acepção de pessoas. Deus está no trono. Então, pastores também, líderes, lideranças na igreja, aprendam a servir, aprendam que a recíproca é verdadeira, do mesmo jeito que eles te servem, se coloque à disposição também. Faça, vá junto, seja exemplo, esteja junto. Do mesmo jeito que eles fazem com amor, como se estivesse fazendo para Cristo, você também vai ser um bom patrão, como se fosse para Cristo. Como se você fosse mordomo de Cristo, representando Cristo ali. Como cristão, nós somos representantes de Cristo. Você também tem que servir. Cristo é o Senhor, Deus é Senhor. E serviu, mandando o Filho dele para morrer. Cuida de nós, continua nos guardando, nos livrando. Faça isso, seja um patrão protetor, cuidador, auxiliador, dê força, compreensivo, compassivo, sabe? Porque você quer que o seu funcionário tenha a compreensão de ficar algumas horas a mais. E você tem feito isso, tem sido justo com ele, tem pagado o extra, tem acompanhado, tem visto, às vezes, quando ele está com problema na saúde do filho dele, trazer um remédio, servir, se colocar. Ele está mal, ouvir ele, chamar ele para a sala, conversar, saber que ele está bem. Sabe? Às vezes emprestar um valor também para ajudá-lo, ainda que pague dividido, né? Ou não paga, o valor é mínimo desse, eu vou dar uma força para você. E colocar para ele, olha, aqui a gente está ajudando você, você ajuda a gente também. Então vamos fazer como, se é cristão, um para o outro, conversar. Sabe? É isso, Deus não faz acepção de pessoas, então cuidado. Porque Deus vai cobrar de você, que conhece a palavra, mas você é um patrão opressor, sabe? Aí o seu funcionário que não é crente, eu já ouvi diversos funcionários, trabalhei com eles também, falando mal do patrão que é crente, do cristão, o mau exemplo, que muitos patrões já... E eu vi alguns deles darem mau exemplo. Né? Então, assim, não faça isso. Você está perdendo de testemunhar para alguém. Quando você é um bom patrão, justo, e você senta e explica, olha, está acontecendo isso com você, porque você tomou tal atitude, então, você é justo, Deus também vai agir com justiça com você, seus negócios vão prosperar, melhorar, e aquele cara vai defender você. Ele vai sair dizendo, rapaz, olha, eu nunca vi um patrão. Eu tive um patrão que ele nem era cristão, ele nem era evangélico, mas o cara tinha um coração maravilhoso. Eu preguei o evangelho para ele, eu trabalhei, e hoje ele é um cristão. Hoje ele se converteu. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, ele se converteu, está casado com uma mulher cristã, está servindo a Deus. Veja, né? Eu vi gerentes meus de empresas se converterem depois, com o tempo, encontrar com eles e ver eles convertidos. O cara era promíscuo, devasso e tal, e eu só pregando a palavra para ele, entregava um folhetinho todo dia. Tinha um encartezinho da igreja e eu entregava para ele, faça isso. Sabe, ser um bom funcionário não é só ser funcionário no exemplo, mas é também aconselhar, é dar uma palavra, dar uma esperança. E deixar uma porta aberta para que se um dia você precisar voltar, você está lá. A mesma coisa do seu patrão, ser bem quisto por você, ser bem visto. Porque amanhã o mundo pode dar volta e você pode virar um funcionário daquele seu ex,
funcionário que virou um patrão, montou um negócio e você pode estar desempregado, quebrou o seu negócio e você pode ter uma nova oportunidade. Então, façam como se estivesse fazendo para o Senhor, porque Deus recompensará. Deus não faz acepção de pessoas, viu? Não acho, então você está querendo se colocar no lugar de um Deus tirano. E aí o cara que não é crente vai olhar para Deus e vai dizer assim, oxe, eu não quero ser crente não, que ele era assim, assim, assim. Porque nós somos a Bíblia que eles leem. Nós somos o Cristo que eles querem ver. Eles não veem Jesus, eles veem Jesus em nós. E se nós não representarmos bem a Jesus, como servo ou como patrão, como funcionário ou como patrão, nós vamos ter problemas. E Deus vai cobrar de nós aquela vida que foi para o inferno, se morrer amanhã sem salvação por causa do nosso mau testemunho. Fica a dica aí, cuidado com isso em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos estar fazendo algumas séries sobre alguns assuntos desse tipo. Isso é doutrina bíblica. E Jesus veio para a Terra para ser o humano, um humano perfeito. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós temos que pelo menos alinhar o nosso caráter ao dele e ele aperfeiçoar em nós o caráter dele e se aproximar mais ou menos do que ele era, como disse Paulo, né? Não julgo que já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para esse alvo. O nosso alvo seja a perfeição de Cristo diante das outras pessoas. Ser humano é ser espiritual. Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Ijo, essa é uma ministração da A Resposta Church. E é esse tipo de coisa que nós ensinamos na aba Aulas Bíblicas Apostólicas ou Aulas Bíblicas A Resposta. Você precisa ter aula conosco, nos conhecer, ligar para nós, falar conosco. Fala no direct do Edificar, ARCH, lá. Procura o Edificar, da Resposta. Ou A Resposta Church, ou IZDO12. Vai lá no meu direct, fala comigo. Ou então no 99822-4714. Eu vou deixar depois o link aqui embaixo na bio dos números, dos telefones e os links que você pode entrar nas redes sociais e falar conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida. Bom dia.